Oi, lindona! Eu sou a Thalita Nascimento, mentora de mulheres e facilitadora em constelações familiares. E este é o Casos de Família, um quadro onde eu venho te contar algumas histórias reais que eu tive acesso através das minhas sessões de constelação familiar para você aprender a aplicação das leis sistêmicas na vida assim como ela é. E no episódio de hoje, uma mulher que não consegue se relacionar e que vai descobrir o tamanho da falta que a mãe faz. Vamos ver o que essa constelação nos mostrou? Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, talvez você não saiba, mas eu vou te mostrar os movimentos que aconteceram nessa constelação através dos bonecos nesse recipiente. Mas na hora da constelação, na hora da sessão pra valer, esse recipiente tem um pouquinho de água e esses bonequinhos se movem livremente, sem a minha interferência ou a interferência da cliente. E é nesses movimentos livres que nós vamos extraindo significados e compreendendo quais são as verdades ocultas ou as verdades inconscientes que estão ali naquela família, naquele sistema familiar. E nessa constelação, a cliente chegou, representada por essa bonequinha aqui, me falando o seguinte: Thalita, eu quero olhar para os meus relacionamentos. E aí eu sempre vou aprofundando, conversando, fazendo o que eu chamo de investigação sistêmica. A gente vai entendendo o que de fato essa cliente quer entender, quer trabalhar naquela sessão. E ela disse: olha, minha vida profissional, minha vida financeira, ok, foi tudo bem, mas com relação aos relacionamentos, eu não consigo me relacionar, eu sinto uma trava. Na verdade, Thalita, eu sinto que eu não tenho autorização, ela disse, eu não tenho autorização para me envolver com alguém, para me relacionar. Isso aqui é um termo muito técnico, né? Permissão interna, autorização. Então já é uma cliente que já vinha acompanhando o meu trabalho e já estava entendendo um pouquinho o que estava acontecendo com ela. E ela falou ainda para mim, e também não sou apenas eu que sinto assim. Na minha família eu vejo também esse padrão se repetindo em alguns sobrinhos. Quando ela falou sobrinho, já me deu assim um clim, sobrinhos. Em alguns sobrinhos eu vejo esse padrão também se repetindo. E eu pergunto então pra ela: você é casada? Você tem filhos? Ela falou: não, nunca me casei, não tenho filhos. Eu tive um relacionamento de 10 anos, um namoro que foi e veio, mas nunca desengatou. E esse é um dos motivos pelo qual eu tô aqui. Eu falei: então tá bom. Então me explica como se organiza a sua família de origem. Essa é uma pergunta que eu faço em todas as sessões. Como se organiza a sua família de origem? E essa pergunta significa dizer pai, mãe e irmãos em ordem de nascimento. E aí ela me falou assim, logo antes de falar sobre a família: bom, minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos e o meu pai era alcoólatra. Me conta um pouquinho mais sobre isso. Nós somos em 5 irmãos, minha mãe era cardíaca, também tinha problemas de hipertensão, problemas de pressão, e a minha mãe acaba morrendo. E aí o meu pai fica um tempo sem beber logo depois da morte da minha mãe, mas logo ele volta para a bebida, e quem meio que assume o nosso cuidado é a minha avó materna, que estava mais próxima, mas a minha irmã mais velha também já era adolescente, também acaba assumindo esse lugar de cuidado. Tá bom, então eu falo para ela: então vamos colocar você e vamos observar o seu movimento na água. Prestem atenção nessa constelação, porque ela foi muito subjetiva. Muitas vezes o que vai trazer pra gente o significado não é apenas o movimento, mas é o sentimento que emerge no momento da sessão. Por isso que cada constelação é única. Nós nos apoiamos na fenomenologia, é um fenômeno que acontece. Então essa constelação foi carregada de sentimentos e impressões enquanto eu fui colocando a família dela na água. E eu coloquei ela para mais ou menos por aqui, olhando pra cá, assim. Ficou paradinha ali. Logo depois eu coloco o pai e a mãe dela. O pai e a mãe dela vêm mais ou menos por aqui e se param pra cá. A mãe dela e ela estavam mais ou menos alinhadas, assim, ó. Mas vejam que uma não olha pra outra. O pai bem pertinho, olhando pra mãe. Na verdade, o pai dela tava aqui, ó.
o pai bem pertinho olhando para a mãe dela, um vínculo muito forte ainda, muito presente, e ela na mesma linha que a mãe, mas não olha para a mãe. Então eu coloquei os irmãos, e aí ela me falou que ela tinha 4 irmãos, na verdade 5. A irmãzinha mais nova morreu dias depois de nascer, mas ela falou, essa minha irmã conta? Todos da família contam. Então a gente vai colocando os irmãos e eles vão cada um tomando um lugar. O que acontece é que a irmã mais velha dela, essa que tomou um papel de cuidado para mais ou menos aqui, e o irmão mais novo, quando a mãe morre, esse irmão mais novo tem apenas 2 anos de idade, para aqui ao lado dessa irmã. Mais ou menos assim. As outras 2 irmãs mais velhas, as outras 2 irmãs, uma para aqui, perto dela, e a outra olhando. E ela fala assim, essa minha irmã, ela tem um relacionamento homossexual. E a gente vê essa irmã muito vinculada à energia feminina dessa família. Ela tomou as mulheres como refúgio, como afeto, como fonte de suprimento para a falta que a mãe fazia. E aí o que eu vou trabalhar com ela dentro desse movimento? Vou tentar mostrar mais pertinho para você ver o que deu. E tinha o bebezinho. O bebezinho tava aqui. Olha só. A postura dessa família. Se você observar bem, a gente tem aqui os pais dela em linha com os 2 irmãos que meio que assumiram um lugar paterno e materno nessa família. A irmã mais velha, por ser mais velha e por ter maior consciência do que havia acontecido, e o irmão mais novo por não ter tido nada dessa mãe. Meio que assumem um lugar ali de âncoras nessa família, junto dos pais. Só que ela tá muito alinhada com a mãe dela, mas ela não olha para o fato da mãe dela ter morrido, ela não olha para a falta que a mãe dela faz, e entre ela e a mãe dela tem um abismo, um buraco. E foi desse buraco que me emergiu o sentimento, a falta que uma mãe faz. E eu começo a trabalhar com ela. Como foi que você soube que sua mãe morreu? Você tinha apenas 10 anos. Como essa notícia chega na sua casa? Ela falou, Thalita, chegou muito sem jeito, porque minha mãe estava doente, a gente era criança, mas meu tio simplesmente chegou em casa e despejou assim que minha mãe morreu. Então a coisa foi toda muito, assim, mal cuidada, a forma de se fazer, né, de se dar a notícia para esses filhos, para essas crianças. E eu falei para ela, olha, o que está emergindo para mim é uma forte sensação de que esse luto não foi vivido. Por quê? Por que eu tive essa sensação? Porque todos se organizam em volta dessa mãe, mas ninguém olha diretamente para ela, a não ser o pai. E eu disse para ela, olha, a sensação que eu tenho é que ninguém olhou para isso, viveu a falta que essa mãe fez, o luto, a tristeza, o choro, e ela falou, foi isso mesmo. A gente meio que teve que tocar a vida, não teve o que fazer. E aí eu vou trabalhando com ela esse bloqueio do sentir. Porque como que essa mulher vai se envolver com um homem, olhar para um homem, construir família com um homem, se entregar a um homem, se tudo isso depende de sentir? E ela, desde o dia que a mãe morreu, estava sendo anestesiada. Foi o termo que nós usamos durante a constelação. Eu falei para ela, olha, você está vivendo uma situação de anestesia da alma. Para não sofrer esse buraco que está aqui no meio, essa falta que a sua mãe faz, você se refugiou no não sentir. Então eu tô alinhada com a minha mãe, mas eu não olho diretamente para essa situação de que eu não tenho a minha mãe aqui dentro, aqui perto de mim. Eu não tenho minha mãe para me aconselhar, eu não tenho minha mãe para me repreender, eu não tenho minha mãe para me ensinar, eu não tenho minha mãe para celebrar as minhas conquistas, eu não tenho minha mãe para me dar um colo. E a falta que a sua mãe fez foi mal trabalhada no seio da sua família, porque simplesmente foi vir a página. E ela fala, meu pai fica 2, 3 anos sem beber, depois ele volta a beber, não suporta. Esse homem totalmente vinculado a essa mulher não suporta a falta que ela faz, é o único do clã que olha para a morte dessa mulher, que percebe, que sente, que se permite sofrer a falta que essa mulher estava fazendo. Essa mulher caminhou para a morte por uma escolha de alma, ela estava realmente determinada a partir, ela ficou o tempo que ela podia ficar e ela estava determinada a partir, e todos esses filhos ficam sem referência. Mas entre os irmãos, um tem o apoio do outro.
Então uma irmã olha para o outro, de alguma forma os irmãos se organizam de uma forma menos solitária do que essa minha cliente que me procurou. E aí eu disse para ela, sabe o que você tomou a decisão de deixar de sentir para não sentir a falta que sua mãe fazia? E aí a voz dela já começa a embargar, a emoção começa a vir. E ela me contou uma coisa que faz todo sentido dentro do que nós estávamos trabalhando nessa constelação. Ela falou assim, engraçado, eu sempre achei que o meu problema era com meu pai, né? Pelo fato do meu pai ter sido alcoólatra, e enfim. E eu disse pra ela, o seu problema com seu pai foi a ausência da sua mãe. Porque o bonequinho do pai ficava olhando o tempo todo pra mãe. E de vez em quando olhava pra ela. E olhava pra mãe, e olhava pra ela. Isso durante toda a constelação. E eu disse pra ela, seu pai tinha um vínculo de alma muito forte com você também. O pai ainda é vivo. E ela falou, eu sempre achei que o meu problema foi meu pai. Mas agora que você tá falando isso, eu me lembro que quando a minha mãe morreu, a minha avó tirou todas as fotos e todas as lembranças da minha mãe de casa. Minha avó escondeu todo esse material da gente, imaginando que assim ela estaria nos ajudando a lidar com a falta da minha mãe. E só quando minhas irmãs tiveram filhos e as minhas sobrinhas queriam conhecer a avó, que a gente se deu conta que a gente não tinha nada da minha mãe. E aí a gente foi atrás e descobriu que estava com uma tia, porque minha avó também já tinha morrido a essa altura, mas a gente não tinha lembrança, a gente não tinha nada da minha mãe. Então percebe que essa família, por mais que tenha sentido a falta dessa mulher, né, tenha sofrido esse baque, ninguém aqui se permitiu viver esse luto da forma adequada. Então a avó vai lá e simplesmente elimina as lembranças da filha, na intenção de ajudar os netos, por amor, né? Olha, não vou deixar a lembrança da sua mãe tão presente aqui. Claro que nada disso é dito, isso é só sentido e vivido. Então, o que essa menina foi absorvendo? Não é bom que eu fique lembrando da minha mãe, não é bom que eu fique chorando pela minha mãe. E aí ela falou, Thalita, agora eu tô com um nó aqui na minha garganta. Eu falei assim, esse é o choro preso. A mãe dela morreu quando ela tinha 10 anos. No momento dessa constelação, ela tinha 55 anos. São 45 anos de choro preso. E eu falei pra ela, vai vir mesmo e vai ter momentos que você vai se arrepender de ter feito essa constelação. Porque essa constelação abriu uma caixa de Pandora para você entender a falta que a sua mãe faz. Então você vai ficar chorando de saudade, de falta e de tristeza por tudo que você não viveu por ela. A boa notícia é que depois de todo esse desaguar, você vai se desanestesiar. Eu falei pra ela, nem sei se existe essa palavra, mas você vai estar saindo dessa anestesia, como quem acorda de um sono. E depois da tempestade vem o arco-íris. Depois da tempestade vem a bonança. Aí sim você vai poder se apaixonar por alguém, se entregar para alguém, olhar para alguém, correr o risco de ter alguém e talvez perder alguém. Porque o que sua alma decidiu é que ela nunca mais queria sofrer o tamanho da dor que você sofreu quando aos 10 anos você recebe a notícia meio de forma esdrúxula, assim, que sua mãe morreu. Nada disso aqui foi feito por maldade, nem a avó esconder as fotos, nem o tio despejar assim, sua mãe morreu, nem o pai voltar à bebida, que o pai não suportou a falta da mulher que ele amava. Nada disso foi feito por maldade. A irmã aqui tentando, a irmã mais velha, tentando de toda forma suprir a falta dessa mãe, mas ela nunca seria capaz. Porque a mãe é muito maior do que tudo isso, né? A mãe é o início da vida. Então, ninguém fez nada por maldade. As coisas foram como foram. E o resultado de tudo isso na alma dessa mulher foi uma decisão por não sentir, por não se envolver, por não se entregar. Depois dessa constelação, tendo visto isso, ela está novamente livre. E nas frases de cura a gente trabalhou muito isso. Ela dizia, mãe, que saudade. Você ficou por tão pouco tempo. Eu sinto tanto a sua falta. Mas agora, mãe, eu reconheço que você é o caminho para o sentir. E eu quero aprender a trilhar esse caminho. Veja, essa mãe já partiu. Ela não estava falando exatamente para esta mulher que partiu. Ela estava falando para a parte da alma dela, que estava vinculada a essa mulher, amando sem poder expressar, vinculada e alinhada sem poder olhar.
E é isso que libera o movimento da alma. Essa foi uma linda constelação. Eu espero que você tenha ganhado algo conhecendo essa história, para você entender que não são apenas as mães que vão embora que tem esse tamanho todo, mas a sua mãe, ainda que ela esteja aí do seu lado, ela tem um tamanho imenso na sua vida. E se existe um buraco entre você e sua mãe, e uma não permissão de olhar para ela, para a história dela, para o destino dela, para as escolhas dela, provavelmente os seus vínculos de amor e a sua permissão de sentir também podem estar bloqueadas. Então, em uma sessão de constelação, você pode identificar esse padrão e desobstruir esse veio, esse vínculo de amor tão precioso na sua vida. Enquanto a gente trabalhava as frases de cura, a representante dessa mãe foi vindo para cá. E eu disse para ela, agora sim, sua mãe tem paz. Então veja, um movimento que nós fazemos dentro da nossa alma, nós liberamos uma parte nossa que estava totalmente bloqueada para fluir. E é por isso que depois de uma sessão como essa, a vida acaba fluindo para o mais. E eu disse para essa cliente, eu tenho uma sensação, agora sim, você pode se apaixonar. E você pode amar alguém, se entregar, ganhar e perder? Pense nisso. Bem, Julidona, até o próximo Causos de Família.